Olá pessoal, boa tarde. Vamos fazer mais um exercício de segunda lei de Newton, ok? Então, inicialmente, vamos relembrar o conceito da segunda lei de Newton através desse software, correto? Vamos lá? Então, pessoal, vamos à nossa simulação usando esse software, correto? Temos aqui um carrinho, um fio inextensível ideal que passa por uma polia e uma massinha pendurada, ok? Um corpo suspenso. Então, a gente vai considerar atrito nulo, a massa suspensa de 1 grama e a massa desse carrinho de 100 gramas, correto? Então, vamos ver o que acontece, né? Então, a gente vê que a aceleração é de 0,097 metros por segundo ao quadrado. Se a gente aumentar a massa suspensa, a gente vai fazer com que a força exercida no carrinho seja maior. Então, vamos colocar 10 gramas, ok? E verificar o que acontece. A nossa aceleração se elevou para 0,810 metros por segundo ao quadrado. Veja, à medida que aumentamos a massa, peso da massa suspensa, a aceleração do conjunto também aumenta, porque a força aplicada no carrinho será maior. Lembre-se, segundo a lei de Newton, nos diz que força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, o exemplo da tarde de hoje que vamos discutir é o exercício 443 da 12ª edição do livro texto de vocês. Ele diz o seguinte: duas caixas, uma de massa de 4 kg e outra de 6 kg, estão em repouso sobre a superfície sem atrito de um lago congelado, ligadas por uma corda leve. Uma mulher, usando um tênis de solado áspero, de modo que ela possa exercer tração sobre o solo, puxa horizontalmente a caixa de 6 kg, que é essa que a gente nominou aqui como caixa B, com uma força F que produz uma aceleração de 2,50 metros por segundo ao quadrado. Qual a aceleração da caixa de 4 kg, que a gente chamou aqui de caixa A? Pergunta B. Desenhe o diagrama de corpo livre para a caixa de 4 kg. Use esse diagrama e a segunda lei de Newton para achar a tensão na corda que conecta as duas caixas. Letra C. Desenhe um diagrama do corpo livre para a caixa de 6 kg. Qual é a direção da força resultante sobre a caixa de 6 kg? Qual tem o maior módulo? A força T, a tensão aqui na corda, ou a força F aplicada? Letra D. Use a parte C e a segunda lei de Newton para calcular o módulo da força F. Correto? Então, vamos lá. Qual a aceleração da caixa de 4 kg? Se a gente analisar o sistema, de acordo com o enunciado do problema, a caixa B anda com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, devido à força F aplicada. Mas ela está conectada por uma corda à caixa A, e o sistema inteiro anda em conjunto. Então, inicialmente, se fizermos o DCL, né, desprezando o atrito das caixas com o solo, da caixa A eu tenho tensão normal de A e peso de A. Na caixa B, eu tenho força aplicada. Devido à terceira lei de Newton para ação e reação, eu vou ter uma força com o mesmo módulo que a tensão aplicada na caixa A, mas em sentido contrário. A força de contato, que é a normal, e o peso B. Então, a pergunta é qual a aceleração da caixa A, sabendo que a caixa B está com 2,5 metros por segundo ao quadrado. Veja, quando o sistema anda inteiro, se a corda não ficar frouxa, nem arrebentar, a caixa A terá a mesma aceleração que a caixa B. Ok? Então, a aceleração do corpo A também será de 2,50 metros por segundo ao quadrado, respeitando aí o número de AS do enunciado. Tudo bem? Vamos ao item B. Desenhe um diagrama de corpo livre para a caixa A. Como tínhamos discutido, temos a normal, peso e tração.
Atrito não tem, porque ele falou que é desprezível o atrito com a superfície. Correto? Então, usando esse diagrama de corpo livre, ele quer o valor da tensão na corda, né? Pela segunda lei de Newton, em que força é igual a massa vezes aceleração, temos que a tensão é a massa vezes a aceleração. Por quê? Porque a única resultante na direção x é a tensão. Não existe outra força na direção x, correto? Então, tensão é igual a 4 vezes 2,5, que dá 10 newtons. Tudo bem? Item C. Desenhe o diagrama de corpo livre para a caixa de 6 kg. Está desenhado aqui. Força, tensão, normal de B, peso de B. Qual a direção da força resultante da caixa de 6 kg? Veja, se a caixa de 6 kg anda na horizontal, a direção é horizontal. E o sentido da força resultante é o da força F, posto que é afirmado que ela tem uma aceleração de 2,50 metros por segundo ao quadrado. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é força menos tensão. Para ela ter uma aceleração na direção da força aplicada, necessariamente F tem que ser maior que T. Ok? Então, qual tem o maior módulo? Necessariamente F tem o maior módulo, certo? Item D. Usem a parte C e a segunda lei de Newton para calcular o módulo da força F. Né? Então, pela segunda lei de Newton, F menos T igual a mb vezes A. T, a gente já calculou que é igual a 10 newtons. A massa, 6 kg. E a aceleração, 2,50 metros por segundo ao quadrado. Mantendo aí 2 AS, essa força é igual a 25 newtons. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, esse seria um exemplo onde não existe atrito na superfície de contato. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.